Alerta de spoiler! Este vídeo contém informações muito úteis para o pessoal que vai fazer as provas do Enem neste ano. Então fique ligado e aprenda bastante a partir de agora. Mas primeiro, deixa aquele like gostoso e se inscreve no canal para se manter informado sobre as novidades. Eu sou a Jurema, esposa bote do Portuga, que andou aprontando em alguns vídeos, e o professor Wagner resolveu dar férias para ele. Professor, obrigado pela sua generosidade. Mas, vamos deixar de conversa mole e começar o tema de hoje. No mundo da matemática, a potenciação e os logaritmos podem parecer conceitos abstratos, restritos aos livros didáticos do ensino médio. No entanto, essas ferramentas poderosas se estendem muito além dos limites da sala de aula, desempenhando um papel fundamental em vários aspectos do nosso dia a dia. Desde o cálculo dos juros compostos da nossa poupança e de outros investimentos financeiros, até a compreensão da escala de pH de substâncias comuns, potenciações e logaritmos nos fornecem uma estrutura elegante para entender e quantificar o mundo ao nosso redor. Em sua essência, uma potenciação representa uma notação abreviada para a multiplicação de parcelas iguais. Ela indica que um número base é multiplicado por si mesmo a quantidade de vezes informada pelo seu expoente. Por exemplo, 3 elevado à quarta potência é equivalente a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. Este conceito simples, porém profundo, forma a base para a compreensão do crescimento ou decaimento exponencial, um fenômeno observado em diversos campos. Por exemplo, na dinâmica populacional, na vida média de um isótopo radioativo, e até mesmo para sabermos o valor da prestação do financiamento do seu automóvel. Por outro lado, os logaritmos funcionam como uma operação inversa da potenciação. Enquanto a potenciação pergunta: qual é o resultado da multiplicação de parcelas iguais? Os logaritmos perguntam: qual o expoente devemos inserir à base para obter um resultado específico? Por exemplo, o logaritmo de 81 na base 3 é 4 porque 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Essa relação inversa entre expoentes e logaritmos se mostra inestimável ao desvendar os mistérios dos processos exponenciais. Uma das aplicações mais intuitivas de expoentes está no reino do crescimento exponencial. Esse tipo de crescimento, caracterizado por uma taxa crescente de mudança, se manifesta em várias facetas de nossas vidas. Um exemplo clássico é o crescimento da população de uma colônia de bactérias. Em condições favoráveis, uma única bactéria pode se dividir em 2 células filhas, num processo que você estudou em biologia como divisão celular, dentro de um intervalo de tempo específico. Se cada uma dessas células filhas se dividir na mesma taxa, o número de bactérias dobra a cada período de tempo sucessivo. Esse efeito de duplicação leva a um aumento explosivo na população bacteriana, mostrando o poder do crescimento exponencial. Além do mundo microscópico, o crescimento exponencial também governa fenômenos em uma escala muito maior. Por exemplo, a disseminação de doenças infecciosas, como a Covid e as viroses de verão, geralmente seguem um padrão exponencial, principalmente nos estágios iniciais de um surto. Da mesma forma, o crescimento de investimentos sob juros compostos adere aos princípios do crescimento exponencial, onde os juros ganhos em um período são adicionados ao principal, gerando assim mais juros nos períodos subsequentes. Pense, por exemplo, nos juros de um empréstimo ou financiamento. Enquanto a potenciação nos fornece as ferramentas para descrever o crescimento exponencial, os logaritmos nos equipam com os meios para analisar e manipular esses processos de forma eficaz. Uma aplicação notável de logaritmos está no domínio das finanças, particularmente no cálculo de juros compostos. A composição envolve a adição periódica de juros ao valor principal, levando ao crescimento exponencial de um investimento.
Os logaritmos nos permitem determinar o tempo que um investimento leva para atingir um determinado valor sob uma determinada taxa de juros. Esse conhecimento é essencial para o planejamento financeiro, permitindo que os investidores tomem decisões informadas sobre suas economias e investimentos. Além das finanças, os logaritmos desempenham um papel crucial em várias disciplinas científicas. Por exemplo, a escala de pH, usada para medir a acidez ou alcalinidade de uma solução, depende da escala logarítmica. O pH de uma solução é definido como o logaritmo negativo, na base 10, da concentração de íons de hidrogênio. Essa relação logarítmica nos permite expressar uma ampla gama de concentrações de íons de hidrogênio, usando uma escala compacta e conveniente. Pense, por exemplo, na acidez do suco de limão, ou na alcalinidade do sabão em pó. Outras aplicações dos logaritmos são percebidas quando se quer medir a intensidade de um ruído, escala decibel, ou a intensidade de um tremor de terra, escala Richter. Em conclusão, embora potenciações e logaritmos possam inicialmente parecer conceitos matemáticos abstratos, suas aplicações permeiam inúmeros aspectos de nossas vidas diárias. Desde o crescimento de populações bacterianas até o cálculo de juros compostos, essas ferramentas poderosas nos fornecem uma compreensão profunda do mundo ao nosso redor. Ao compreender os princípios fundamentais de potências e logaritmos, adquirimos ferramentas valiosas para se interpretar uma ampla gama de fenômenos, capacitando-nos a tomar decisões informadas em várias facetas de nossas vidas. À medida que continuamos a explorar as complexidades do mundo natural e da sociedade humana, potências e logaritmos, sem dúvida, continuarão sendo companheiros indispensáveis em nossa busca por conhecimento e compreensão.